Bom dia a todos. Hoje, 5 de abril de 2020, domingo, dia dedicado ao Senhor por todos nós. Todos os dias são do Senhor, mas hoje é um dia dedicado à expressão de glorificação e agradecimento ao Senhor pelo início de mais uma semana. O início dela é hoje. Então, seja bem-vindo ao nosso Café com Jesus. Amados irmãos e irmãs, nesse dia, depois já de alguns dias que nós estamos passando por esse chamado isolamento social, eu quero trazer uma mensagem sobre oração e sobre a prudência cristã. Aquilo que é prudente, aquilo que é honesto, aquilo que é de vivência pessoal e individual, que atinge o coletivo, aquilo que é para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Nós precisamos observar que nesses dias a igreja necessita cumprir o seu papel, mais do que todos os dias se faz necessário. Nós temos uma obrigação por gratidão. Nós não temos obrigação porque senão isso vai nos causar um dano. Nós precisamos entender que as nossas obrigações cristãs, ela é por gratidão do sacrifício na cruz. Quando nós começarmos a entender toda essa dinâmica do Evangelho, nós então entendemos Cristo, nós entendemos a palavra, nós entendemos o próprio Deus. E como cristãos, o nosso papel não é outro senão abençoar. A Bíblia diz que a mesma boca que sai bênção não pode sair maldição. A árvore que dá o bom fruto não pode dar um fruto ruim, porque não compete à natureza da bondade expressar a maldade. Aquele que é santificado, santifique-se mais ainda. Aquele que está justificado, justifique-se mais ainda, isso na presença de Deus. Então nós fomos salvos, santificados todos os dias. Quando nós temos a nossa conduta cristã, nós somos santificados, nós glorificamos a Deus por meio das nossas atitudes, do nosso dia a dia, e nós precisamos então cumprir um papel durante toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer novo desafio que aparece sobre a terra, de abençoar através da oração, pedir a Deus que abençoe através da oração a vida de cada pessoa, de cada indivíduo, a vida de cada irmão, de cada criação, de cada criatura de Deus. Nós precisamos ter então o compromisso com a palavra de Deus, nós precisamos ter o compromisso com a pessoa de Deus e muito mais, precisamos ter o compromisso de ajuda a cada um dos nossos iguais. Para isso, Paulo escreve aos Colossenses, ou à igreja que estava em Colossos, ele escreve a seguinte frase, ou ele escreve as seguintes palavras, capítulo 4 de Colossenses, a partir do versículo 2 até o versículo 6, Paulo dá uma orientação muito interessante aos Colossenses e na qual eu quero estar passando para os irmãos essa manhã. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A Bíblia, a mensagem, como eu sempre tenho feito, diz assim:
Orem com dedicação, fiquem atentos, de olhos bem abertos, em atitude de gratidão. Não se esqueçam de orar por nós, para que Deus me dê novas oportunidades de anunciar o mistério de Cristo, mesmo enquanto estou neste cárcere. Orem para que, toda vez que eu abrir a boca, consiga tornar Cristo conhecido para eles. Sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos, aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não derrotar a pessoa num debate. Bom, eu vejo que o primeiro caminho para o cristão é a oração. A oração é o ponto de comunhão máxima com Deus. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, Paulo estava preso. E mesmo dentro da prisão, o apóstolo Paulo continuava pregando o Evangelho. Não perdia a oportunidade de estar dentro daquela dificuldade maior, de estar achando, pensando, buscando uma oportunidade melhor. Nós, sempre dentro das coisas difíceis, nós precisamos procurar experiências boas. E Paulo dizia assim, olha, orem com dedicação, dediquem na oração, estejam em comunhão plena com Deus, estejam conversando com o Senhor, não se esqueçam de mim, não se esqueçam de nós, dos apóstolos, dos pregadores dessa época, naquela época, ele dizia para os colossenses, não esqueçam de nós que estamos algemados, eu estou algemado agora, mas para que seja me dada a oportunidade neste lugar, mesmo algemado, de estar falando com as pessoas devidas, e que essa palavra, que a palavra que eu falar, seja uma palavra que venha a convencer, que venha a mostrar o mistério de Cristo para essas pessoas que estão aqui. Façam isso também. Interessante que a mensagem traz uma palavra mais contemporânea, e ela diz assim, olha, sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. O descrer aqui é aquela pessoa que não professa a mesma razão de fé sua, ele não crê naquilo que você está falando. Mas pastor, então qual que é o sentido de eu estar pregando para essa pessoa que não crê? Uma hora dessa, um momento desse, o Espírito Santo fará o seu papel de convencimento, de demonstração para essa pessoa, colocar à sua frente aquela conta e dizer para ela, olha, o que está sendo falado para você é sobre isso aqui. E a pessoa abre os olhos. O seu papel, o meu papel é estar falando. Mas Paulo deixa em uma interessante palavra, diz assim, olha, não sejam ingênuos. Não sejam ingênuos, vocês estão pregando, mas também mantenham-se um pouco arredio com a situação, para que você, na sua ingenuidade, não passe por muito aperto. Então, Paulo, não sejam ingênuos, Colossenses. Vocês têm a oportunidade de pregar, estão no meio de descrentes, pessoas que não creem, que podem perseguir vocês. Não sejam ingênuos. Aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. Quem sabe hoje apareça uma oportunidade no almoço em família. Quem sabe hoje apareça uma oportunidade com alguém especial, individual. Mas, pelo amor de Deus, seja agradável no falar. O maior problema de muitas pessoas não quererem ouvir aqueles que são chamados de evangélicos, de cristão, é que muitas vezes a pessoa não sabe falar. E isso é imprudência, porque quando Jesus vem, quando Jesus está no mundo, no seu ministério terreno, a primeira coisa que Jesus faz é uma separação. Para aqueles que são líderes, para aqueles que têm a mensagem da lei em mãos, está traduzindo, está trabalhando nela, Jesus fala com uma certa segurança, uma certa firmeza, até mesmo uma certa dificuldade para que eles entendam, porque eles eram dominadores da lei. Jesus chama em certo momento sepulcro de caiados,
né? Vocês estão pintados por fora e estão podres por dentro, mortos por dentro. Isso é usado com aquele que tem domínio da palavra. Mas Jesus, ele conta a história de um filho pródigo em um dado local que ele está com outras pessoas. Havia um filho que pediu seu pai a sua herança adiantada, e essa herança ele pegou, saiu para a terra distante, gastou desvairadamente, um dia alimentando porcos, e você conhece toda essa história. Deu vontade de comer daquelas bolotas, daquelas alfarrobas que estavam ali, volta ele para casa e é recebido pelo pai. Jesus tinha religiosos sempre com ele, mas ali ele estava tentando atingir um público em específico, alguém que estava precisando ouvir uma palavra que não fosse o famoso chicote que a gente escuta por aí. Vamos dar chicotada mesmo, sentar o pau. A gente escuta muito isso da boca de pessoas que infelizmente não têm sabedoria para lidar com a palavra de Deus. Ao invés de ganhar a pessoa sai antipatizada com aquilo. A segunda coisa, aproveitem ao máximo as oportunidades, menorzinha que ela seja. Como diz o pastor Jalmênio, um simples Jesus te ama é uma palavra pequena, curta, uma oportunidade curta, mas uma oportunidade que não deva ser desperdiçada. A outra coisa, o objetivo é aproveitar bem a conversa. É que a conversa seja agradável, que a conversa seja boa, que essa conversa perpasse por bastantes casos, mas que todos esses casos sejam direta ou indireta, implícita ou explicitamente direcionado até aquele convergido até a glória de Deus, a salvação de Cristo, ao Espírito Santo. Olha só, aproveite bem a conversa e o diálogo. Não faça monólogo também não, deixa a pessoa falar à vontade. Deixa ela conversar, converse. Nós precisamos aprender a conversar. Não derrotar a pessoa num debate. Nós não estamos... Irmãos, a pior coisa que existe, hoje eu estou gastando até um pouquinho mais de tempo, hoje é domingo. A pior coisa que existe é quando você quer debater com uma pessoa sobre religião e quer derrotar ela de qualquer jeito num debate. O nosso papel não é esse. O nosso papel cristão é mostrar à pessoa a glória, a bondade de Deus. O que nós precisamos fazer é mostrar a salvação em Cristo, a misericórdia, a fidelidade de Deus. E não derrotar ninguém em debate, não lançar a conversa torpe, como diz o outro, conversa em vão, coisa que não vai dar em nada. Para que isso? Então, nesse momento agora de novos desafios, faça um novo desafio para a sua vida também. Aprenda a dialogar, aprenda a usar as oportunidades, aprenda a aproveitar ao máximo os momentos e aprenda que não é debatendo e querendo derrubar alguém em alguma palavra é que se ganha alguém para Cristo. Quer viver um novo desafio? Pastor, eu nem queria. Vai ter que viver. Quer estar com a razão? Nem sempre você vai poder estar com ela. Mas quer pregar a palavra? Demonstre amor na fala, no gesto. Demonstre amor pela pessoa, naquilo que você vai estar falando, dizendo para ela. Ou seja, meu querido, seja um verdadeiro cristão. Ore incessantemente, ore continuadamente para todos os moradores na terra. Ore, busque e saiba que Deus não precisa que você debata, Deus precisa que você fale, Deus não precisa que você corra, Deus precisa que você caminhe, Deus não precisa que você tente por A mais B de qualquer forma, pulando e fazendo, provar a existência dele. Ele é autoexistente. O que ele precisa é que nós sejamos cristãos verdadeiros,
no meio de todo esse desafio e pregar a esperança máxima para alguém. Ajude a ajudar. Ou seja, pegue de um lado da corda, sabendo que não é com solavanco que se traz um objeto pesado, mas sim puxando a corda bem devagarzinho e trazendo com bastante carinho aquele objeto. Ou seja, trate a pessoa como você gostaria de ser tratado, dentro da Palavra de Deus. Trate como você gostaria de ser tratado. Um conselho, uma sugestão: não se meta em debate. Não. Aproveite o momento que você tiver para falar uma mínima palavra que glorifique ao Senhor. Um domingo de excelência, um domingo de paz e alegria para sua família. E, se Deus permitir, mais tarde, nós teremos a palavra dominical, uma palavra que Deus está colocando no coração. Um excelente dia e que a paz esteja com cada um de vocês. Amém.